Bom dia, amigos da João Marcelo Peixoto Advocacia. O assunto de hoje é repatriação. Falo do projeto de lei 2960 de 2015, que instaura o regime especial de regularização cambial e tributária de recursos, bens ou direitos de origem lícita remetidos por brasileiros a outros países estrangeiros, sem declarar para as autoridades fiscais brasileiras. Bom, o que isso quer dizer? Para que eu possa responder essa pergunta, é necessário fazer um pequeno histórico para entendermos um pouco o ponto na qual se encontra esse projeto de lei 2960. Essa questão já foi debatida anteriormente no projeto de lei de número 354 de 2009, de autoria do então senador Delcídio do Amaral. Ela havia sido aprovada, havia tido um relatório favorável na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pelo então senador Garibaldi Alves. Pois bem, e o que trata esse projeto de repatriação ou de anistia financeira? Pois bem, é necessário contextualizar as circunstâncias pelas quais muitos brasileiros remeteram recursos para o exterior. E isso ocorreu com muita frequência nos anos 80 e 90. Esses brasileiros, assombrados com a política econômica desenvolvida pelo país, pelos equivocados planos econômicos que antecederam o Plano Real, simplesmente remeteram recursos para o exterior sem declarar às autoridades fiscais brasileiras. Nesse contexto, essas pessoas estariam incorrendo no crime de evasão de divisas e de sonegação fiscal. Esses crimes, previstos pela Lei 749/86, de 86, previa pena de multa, de prisão para essas pessoas. Pois bem, essas mesmas pessoas não se intimidaram com o peso dessa norma, a 7492, e continuaram a remeter recursos financeiros e atingiram esses mesmos recursos esferas astronômicas, como as que vemos de várias personalidades que hoje povoam o noticiário brasileiro com recursos já na casa dos bilhões em bancos estrangeiros. Pois bem, disso nós podemos concluir que o combate ao crime financeiro, assim como o combate às drogas, é uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito pesada para as autoridades fiscais e judiciárias. Nesse contexto, vários países estrangeiros, também afetados pela evasão de divisas, tal como o Brasil, posso citar Portugal, posso citar Espanha, podemos citar a França, desenvolveram programas de repatriação de recursos financeiros, no sentido até de dinamizar a economia interna, e no sentido até de minimizar a evasão das divisas nacionais. Vários países estipularam percentuais de obrigações tributárias decorrentes dessa repatriação na ordem de 5%, na ordem de 7%, 6%. O próprio projeto de lei número 354 previa o pagamento de imposto de 5%, salvo engano. Pois bem, esse tipo de medida, essas propostas especiais de repatriação, que podem ser entendidas como anistia, devem ser também observadas e analisadas sob o seguinte prisma: anistia é uma política de medida criminal e não uma política de medida tributária. E o que eu quero dizer com isso? A anistia, quando é concedida por um Estado, seja o brasileiro, o francês ou o português, ele é o reconhecimento, a anistia é o reconhecimento de que houve, em alguma situação ocorrida no Estado, excesso, houve exagero das autoridades estatais. É como se o Estado dissesse para o cidadão: olha, exageramos nesse ponto. Havia uma ordem estabelecida e o próprio Estado, no exercício das suas funções, extrapolou o cumprimento dessa ordem. Portanto, perdoamos
os brasileiros, os franceses, os portugueses que tenham sido afetados pelo excesso dessa ordem. Temos como exemplo clássico no Brasil a anistia concedida pelo próprio governo militar brasileiro na década de 70, em que foi concedida a anistia ampla, geral e restrita pelos excessos do Estado. No caso da anistia concedida, dessa anistia financeira planejada e prevista por esses países, e principalmente o Brasil, que é o tema desse nosso vídeo, o projeto de lei 2960 precisa ser bem analisado, porque o projeto de lei 2960, ao contrário do projeto anterior 354 de 2009, prevê o recolhimento de tributo e de multa na ordem total de 30%. Ora, fica a seguinte pergunta, que está sendo levantada por diversos juristas e profissionais do direito. Esse percentual de 30% configura-se numa anistia ou numa medida enviesada para, digamos, reforçar o caixa do Tesouro Nacional, já combalido pela crise que atingiu em cheio o Estado brasileiro, o governo brasileiro, nos últimos 2 anos. Então, essas são as questões que devem ser colocadas, que obviamente deverão ser ponderadas pela Presidente da República quando for sancionar esse projeto de lei e que será levado a debate pela sociedade brasileira. Pois bem, esse é um breve resumo do nosso entendimento, do entendimento do escritório, acerca desse regime especial de regularização cambial e tributária de recursos remetidos para o exterior. Aproveito o ensejo para desejar a todos um feliz 2016, com muita paz, muita saúde e prosperidade, e que ano que vem estejamos aqui com novos vídeos e novos debates acerca da cena jurídica nacional. Muito obrigado.